Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos traz uma notícia belíssima e ao mesmo tempo necessária. De maneira clara no Evangelho, está dizendo que existe o bem e o mal, que existe demônio, Satanás. E existe vários, são vários que cita aqui o Evangelho. E Jesus começa o Evangelho, a boa notícia, Jesus expulsando o demônio. Jesus expulsa o demônio porque nos quer ver livres para poder dizer o nosso sim a ele. Sem estarmos livres da presença do mal, não tem como nós, de fato, percebermos os sinais de Deus. Fica tudo tumultuado, tudo embaçado. A gente não consegue perceber os sinais de Deus. Por isso que Jesus expulsa, para que, de fato, livres, possamos perceber a sua presença. Tanto é verdade que quando você está aflito, está triste, preocupado, ou quando está em situações realmente que precisa da força da presença do Salvador, você reza. Todos nós indicamos, a maioria de nós indica sim. Quando você está preocupado, que tem alguns problemas, olha, eu estou passando por isso, por aquilo. Muitas pessoas dizem: por que você não reza? Se concentra, dá uma olhadinha, faz uma revisão da tua vida e percebe quantos momentos já passaram-se contigo sem a presença de Jesus. Então, a presença de Jesus, de acordo com o Evangelho, é afastar a divisão, afastar o mal. A divisão não só entre nós e o outro, o próximo, nas relações, mas a divisão em nós mesmos, para que a gente não fique sem o sentido da vida. Por isso que no Evangelho,
aqui dizem que Jesus está expulsando os demônios por meio do próprio demônio. Jesus disse: isso é impossível. Isso é impossível, porque senão a própria ação do mal estaria dividida. Então, o mal sempre está unido. Ele, o mal, com ele e com seus demônios. Assim é que Jesus quer que nós o façamos, que nós estejamos unidos também a ele. Por isso que fala no Evangelho que aquele homem que foi expulso do demônio, lá no final do Evangelho, a casa estava varrida, arrumada. Ou seja, o coração, a vida dele, tudo estava em equilíbrio para que pudesse caminhar dignamente nessa vida. Aí nós vamos perceber o que Deus está dando para nós. Um futuro cheio de ocasiões e oportunidade de crescimento, claro, sempre carregando a cruz a cada dia, mas a gente começa a perceber tudo isso. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não deixe de rezar. Nunca fique longe de Jesus, porque aí nós corremos um grande perigo. Porque aí nós pensamos que estamos bem, chega outro mais forte, no caso o mal, e quer nos vencer. E isso Jesus não quer. E Jesus esteja contigo, te livre de todo perigo e de todo mal. Amém.